Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Microsoft Intune, do básico até o avançado. Bom pessoal, vamos aí evoluindo no nosso curso. Lembrando que nós estamos primeiro fazendo o processo de configuração do ambiente, para depois então fazer o processo de homologação. E na aula de hoje, que é a aula número 2 do módulo 3, nós vamos aprender a criar uma política de compliance personalizada, certo? Bom, pessoal, conforme nós acabamos de falar aqui, o nosso curso ele possui várias etapas. Então, nós estamos na etapa da configuração do ambiente, ok? Então, nós estamos fazendo o processo de configuração. Então, não tem nenhum dispositivo registrado, nós não vamos fazer o processo de registro e esse processo vai acontecer aqui na hora da homologação. Então, para você que está chegando aqui nesse canal através dessa aula, eu recomendo que você volte a aula inicial do curso para que você entenda como que será o processo desse curso, do básico até o avançado. Aqui em cima vai aparecer um card ao qual vai te levar à primeira aula do curso do Microsoft Intune. Então nós passamos pela fase do levantamento, na fase do planejamento e agora estamos na fase da configuração do ambiente, certo? Então na aula de hoje nós vamos fazer esse processo de configuração da política de compliance customizada, né, personalizada para o Microsoft Windows, certo? Beleza? Tá animado? Vamos lá. Vamos para a nossa aula então, onde nós vamos ver como que funciona o processo de criação de uma política de compliance customizada. Até lá, vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada nós fizemos então o processo de configuração de uma política de compliance dentro do ambiente padrão do Microsoft Intune. Então, nessa aula, ao qual nós fizemos, nós vimos aqui algumas configurações que nós podemos dizer que são padrões dentro do ambiente para a qual você pode configurar uma política de compliance, certo? Então, nós fizemos essas configurações. Agora, de acordo com a movimentação do ambiente, do crescimento do ambiente, ou até mesmo de um ambiente bem heterogêneo, somente essas verificações de compliance talvez não sejam necessários para que você possa então ter um ambiente conforme o seu processo de implementação do modelo de segurança, tá? Vou dar por exemplo, nós não vamos fazer essa política, mas é possível. Vou dar um exemplo. Você está preparando o seu ambiente e você precisa adotar um padrão de configuração de modelo administrador, né? De usuário administrador das máquinas. E aí você vai implementar o Windows Labs, né? Que é a ferramenta que faz o processo, ao qual ele permite que você gerencie a senha do administrador local, que pode ser o próprio usuário administrador da máquina ou um usuário que você cria. Mas o seu ambiente hoje, que você atua, ele é um ambiente que você chegou na empresa, já tem um tempo, e existe na empresa muitos usuários, administradores e variados dentro do ambiente. E você então não sabe quais são esses usuários dentro do que estão nas máquinas. E o ambiente é um parque grande. Então, como que você poderia, por exemplo, verificar se o seu usuário do Labs está implementado dentro daqueles dispositivos e se existe outros usuários além desse usuário do Labs e o usuário administrador local. Então você poderia criar uma política de compliance que fazia essa verificação desses dois usuários, que são os padrões, se ele existe dentro das máquinas e se existe outros além deles, certo? E aí, uma vez que essa máquina possui mais do que esses dois usuários como administradores da máquina, logo essa máquina não está dentro da conformidade da empresa, porque a conformidade da empresa é que tem apenas o administrador do lápis, se não for mesmo do sistema operacional, e o usuário administrador do sistema operacional, ok? Então essa é uma alternativa. Uma outra alternativa, por exemplo, você verificar uma série de softwares que você entende que é padrão da segurança dentro do ambiente, se eles estão nas últimas versões. Então, por exemplo, poderia pegar um aplicativo de VPN e verificar se aquela versão que está instalada naquela máquina é a última versão, o Edge, a última versão, o Chrome, uma última versão.
e outros tipos de aplicações. Então você poderia criar um script ao qual em PowerShell que você poderia usar ele dentro do ambiente de compliance. Então isso que se chama uma política de compliance, uma política de conformidade personalizada. Só que para você fazer esse script, você precisa entender como é que funciona. Primeiro, todo o processo de script customizado, né, personalizado para o compliance, você precisa criar dois scripts, um script em PowerShell e um script em JSON, onde possui as regras. Então, o script em PowerShell, ele vai fazer a descoberta daquilo que você quer. Então, se eu quero verificar se o Edge está na versão XYZ, que é a última versão, então eu vou criar um script que verifique se o Edge está na última versão, ok? E o ambiente que eu vou criar depois para o JSON é onde está a regra, aonde está ali dizendo qual é o arquivo do Edge, qual é a versão do Edge, e o que o PowerShell descobrir, ele vai validar em cima daquele JSON, ok? Deu para entender? Então eu tenho um arquivo PowerShell que tem as informações daquilo que eu quero pesquisar, daquilo que eu quero encontrar, e o JSON já com as informações baseado no que você entende que é a forma correta, e ele vai fazer esse cruzamento entre o arquivo PowerShell e o arquivo JSON. O PowerShell que coletou da máquina e o JSON que já tem a informação. Uma vez que o que foi coletado não bate com o JSON, logo ele não está em conformidade, ok? Então vamos dar uns exemplos. Aqui você tem, por exemplo, aonde ele retorna, tá, a versão da BIOS, ele retorna o fabricante e o chip TPM. Então, se eu quero saber qual é a versão da BIOS que está num computador, num laptop, qual é o fabricante e se tem o chip TPM, esse aqui é o script que faz isso. Então é um script em PowerShell, onde primeiro ele traz aqui qual é o sistema, né? Qual é a versão da BIOS e se o chip TPM está ativo ou não. Depois, o que ele faz? Ele retorna o hash, que é aqui essa variável que contém essas informações que já foram coletadas, certo? E depois que ele retorna essa variável, ele faz a conversão. O que é isso? A saída, o resultado do que ele coletou no formato JSON, que é esse formato aqui, onde ele vai retornar a BIOS, a sua versão, quem é o fabricante e se o chip TPM está ativo no ambiente. Então eu já fiz uma pesquisa no computador e agora eu já tenho o resultado. E aí o meu JSON, ele vai ter que ter essas informações, certo? Para que ele possa fazer o processo de validação. Então, como é que funcionaria o JSON para esse caso? Eu tenho aqui a regra, certo? A regra, aonde o tipo de saída é a versão da BIOS. Então, a primeira regra que ele vai validar é se a versão da BIOS é de acordo com o valor da versão da BIOS está aqui. Então, ele vai verificar se o valor que retornar da BIOS é igual, certo? É igual ou maior que a versão 2.3. Então nós temos aqui, ó, a versão que ele retornou é 1.24. Logo, quando ele pegar essa descoberta do PowerShell e cruzar com o que tem na regra do JSON, nós já vimos que a BIOS não está na versão maior ou igual que 2.3. Então ele vai marcar esse item como não compliance, ok? Agora, isso daqui é para quando você tem algum site ou você tem algum passo a passo de como resolver, porque tem como você validar isso, ok? E aí, aqui ele traz uma informação de remediação. O que é isso? Uma informação que vai ser passada pelo compliance lá para a ferramenta do Microsoft Intune, que a BIOS precisa ser feito o upgrade e o valor que foi descoberto, aí ele vai trazer aquele valor, que é exatamente esse valor aqui, 1.24, ok? 1.24, certo? E aí, aqui está no idioma inglês, aqui está no idioma português. Aqui em cima,
você vai ver quais são os operadores que são suportados, quais são os tipos de dados, né? Se é inteiro, se é texto, e aqui quais são os idiomas que o script vai retornar para você na tela. Então, esses dois documentos vão te basear como que você deve fazer o processo de criação dos scripts para a conformidade personalizada. Bom, depois dessa introdução de como você deve fazer o processo de criação aí do seu script para a conformidade, certo? Nós vamos então trabalhar com um script bem simples aqui para o nosso ambiente, onde nós verificamos a última versão do Edge e a última versão do Chrome. Então, se o dispositivo não tiver a última versão do Microsoft Edge e a última versão do Chrome, esse dispositivo está em não conformidade, certo? Então, nós vamos aqui para a nossa máquina. Eu já tenho aqui pronto esses dois scripts. Então, eu tenho um script aqui, que é o script em PowerShell. Vou aumentar a letra aqui para ficar melhor para vocês. Um script em PowerShell, ao qual ele vai lá no arquivo do Edge e traz a informação qual é a versão do Edge. Se ele não encontrar o arquivo lá, ele vai retornar que o Edge não está instalado, certo? Não está instalado. Embaixo, ele faz a verificação se o Chrome também está instalado e retorna a versão. Se ele não encontrar o Chrome nesse local, ele vai dizer que não está instalado. Beleza? Depois ele faz um output, né? Ele faz a saída das informações e retorna aqui, convertendo para o JSON. Tá? Deixa eu botar aqui o compress aqui, para comprimir os dados. Né? Beleza. Então, por exemplo, eu vou executar nesse servidor aqui esse script. Vamos ver o que ele vai retornar. Vamos clicar aqui. Vamos salvar. Ok. Então, ó, ele retornou a versão do Edge. Tá? Essa aqui na data de hoje, 12 de agosto de 2024, essa daqui é a última versão do Edge. Certo? Então, no arquivo de validação, eu tenho que colocar essa última versão. Tá? Aqui está 86, aqui eu vou colocar um 98. Eu vou atualizar. Porque o script aqui está desatualizado. Beleza. 98, já saiu uma versão. Então, ele trouxe aqui a última versão do Edge, certo? E aqui, ele diz que não tem o Chrome instalado. Então, quando a política de compliance for aplicada para o dispositivo, ele vai dizer que o dispositivo não está em compliance. Ele está em compliance aqui no Edge, mas no Chrome não. Lembrando que a política de compliance ela pode fazer uma ou mais verificações. Porém, para que o dispositivo esteja em compliance, né, esteja em conformidade, todas as verificações que foram solicitadas precisam retornar verdadeiro. Uma vez que uma informação retorna como falso, a política retorna que o dispositivo não está em conformidade. É bom lembrar isso. Então, nesse caso, esse dispositivo não está em conformidade, porque o Chrome não está instalado. Ele precisa ter o Chrome instalado. Ok? Então, no nosso JSON, aqui nós vamos criar a regra. Então, é a regra. Então, o nome da regra é verificar se o Edge está instalado. Se o operador é igual, tá? O valor ao qual ele vai pesquisar é um valor que é um tipo de texto. E aqui é a versão. Então, é essa a última versão. E se eu clicar aqui, né? Se a gente usar esse endereço, ele vai dar a possibilidade do usuário ou do administrador poder ir lá no site da Microsoft e validar qual é a versão. Tá? Aqui é o texto em inglês, ok? É o texto em inglês. Eu poderia fazer também uma verificação a partir de um outro idioma, por exemplo, o português. Para fazer do idioma português, é o que nós vimos aqui, ó. Tá? É o que nós vimos aqui, o exemplo. Certo? Nós abrimos aqui um outro conjunto de chaves e colocamos aqui. Então, eu vou pegar aqui, para ficar mais prático e rápido, o texto. Tá? E vou trazer para cá. Então, aqui, nada mais é que uma vírgula. Vai ser mais fácil eu pegar daqui, né?
do que eu pegar aquele do site. Beleza. E vou botar aqui para português Brasil. Isso significa que se atualização é necessária. Tá? A versão do Microsoft Edge instalada está desatualizada. Então ele vai retornar isso lá. Por favor, atualize para a versão. Aí eu tenho que alterar ali, né? Eu tenho que mudar aqui. A versão tá aqui, essa daqui. Vou alterar ali em cima também. Certo? Então, se o idioma do sistema operacional estiver em inglês, ele vai retornar aquela primeira parte. Se tiver em português, ele vai retornar a parte de baixo. Certo? Beleza. O Chrome, deixa eu abrir o Chrome aqui. Eu não sei qual é a última versão do Chrome. Vamos lá. Vamos ver qual é a última versão do Chrome. Vamos ver aqui. Configurações. Sobre o Chrome. É essa daqui. Se eu não me engano, é a mesma que está lá. Não, não é a mesma não. Então nós vamos colocar aqui qual é a última versão. Certo? E nós vamos alterar aqui também para a última versão. E vamos também colocar aqui em português do Brasil. Aí vamos aproveitar, tá, o texto que está aqui em cima. E vai ser mais fácil para nós. Só vamos mudar aqui as informações. A última versão do Chrome instalada está desatualizada. Por favor, atualize para a versão. Aí nós vamos pegar essa daqui. Ok. Certo? E aí nós pegamos essa daqui. Ok. Então agora nós já temos aí os dois arquivos. Agora nós precisamos fazer o upload desses arquivos para o Microsoft Intune. Então vamos fazer esse upload aqui. Então vamos acessar o ambiente. Então nós vamos aqui dentro do compliance. Aqui nós temos aquela política, certo? Note, pessoal, que aqui a gente não vai conseguir fazer o processo de uma política personalizada. Nós temos que voltar para device, tá? Ele entrou direto de Windows. Não é dentro de Windows, é dentro de device, depois compliance aqui embaixo. É uma tela diferente, ó. Aparece outras informações. Aqui no canto nós temos script. Se na hora que você for fazer essa configuração não aparecer script, é porque você clicou aqui em Windows e depois em Compliance. Aí realmente não vai aparecer script. Tem que ser dentro de device, ok? Não pode esquecer. Então nós vamos aqui dentro de device, Compliance, script, e nós vamos adicionar então o script para o Windows 10. Então nós vamos aqui, validação do Edge e Chrome. Então, nós temos aqui o script, que é o script de detecção. Então, nós vamos copiar o que está aqui e vamos colar aqui. Esse é o script de detecção. Certo? E aí ele vai perguntar, você quer rodar esse script com o usuário logado? Não, nós vamos rodar esse script com a conta de sistema, porque senão o usuário for um usuário comum e não tem permissão para fazer essas verificações. Não vou validar se o script está validado a nível de segurança, no sentido de
ele possui um certificado e não vou rodar ele no 64 bits, certo? Beleza. Next, ok e ok. Então, primeiro nós subimos o arquivo que faz a detecção, certo? Agora que nós subimos o arquivo que faz a detecção, a gente vai poder, então, criar a política de compliance. Então, nós vamos aqui em Policies, Create Policy, vamos aqui para o Windows. Nós vamos olhar aqui, validação da última versão do Edge e Chrome. É o nome. Aqui em Custom Compliance, nós vamos botar que é obrigatório. E aqui ele vai pedir o arquivo de descoberta. O arquivo de descoberta foi aquele que nós lançamos lá. Ele vai demorar um pouquinho para aparecer. Certo? Ele não vai deixar eu colocar aqui o JSON. Vamos lá. Eu vou parar o vídeo aqui para esperar um pouquinho aparecer aqui, para o vídeo não ficar longo. Beleza, ele apareceu. Então aqui, ó, validação do Edge Chrome. E agora ele pede o arquivo JSON, que é o arquivo onde tem todo o processo que vai fazer a validação. Então ele já mostrou para a gente aqui, ó, que as versões do Edge tem que ser igual a essa e a versão do Chrome tem que ser igual a essa daqui. E aqui é a regra do JSON, certo? Então, feito isso, agora eu vou finalizar. Esse caso aqui, eu vou dar 3 dias para os administradores resolverem o problema do Edge e do Chrome, tá? Então o dispositivo, ele quando receber essa política e não tiver aquele requisito, o Intune não vai marcar ele como não compliance. Ele vai dar 3 dias para marcar aquele dispositivo não compliance, ok? Porque isso aqui é uma verificação que ela não é, podemos dizer assim, tão obrigatória, tão necessária, porque se meu dispositivo tiver compliance hoje, certo? Aquelas políticas mais rígidas, e essa daqui verificar e tornar ele não compliance, e eu tenho acesso condicional, ele vai ser bloqueado pelo acesso condicional, tá? Então, a nível desse curso, a nível do laboratório, a nível para vocês aprenderem diferenciar as políticas de compliance, eu vou colocar como número 3. Beleza. Agora eu vou atribuir para todos os dispositivos. Eu quero fazer essa verificação em todos os dispositivos. Então, quando nós chegarmos na parte da homologação, nós vamos ver isso daí configurando e funcionando. Certo? Beleza. Finalizamos aqui então a nossa configuração. Certo? Bom, eu vou colocar esses scripts lá, vou colocar esses documentos lá no nosso GitHub. Ele vai ficar aqui descrito nessa aula, certo? Então, pessoal, e aí, gostaram da aula? Tiveram alguma dúvida? Pode escrever no comentário que eu tenho o maior prazer em responder, como eu tenho feito com várias pessoas que têm colocado aqui. E desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês. Já chegamos a 400 inscritos. Então, da última aula para cá, nós ganhamos quase 20 inscritos. E eu agradeço a cada um de vocês que no LinkedIn ou até mesmo no grupo do WhatsApp tem feito aí o compartilhamento do nosso canal para que ele possa crescer cada dia mais. Todo o crescimento aqui é fruto do trabalho de vocês e me ajudar a crescer. Obrigado mais uma vez e eu aguardo você até a nossa próxima aula, onde nós vamos fazer as políticas de compliance voltadas para os dispositivos móveis, certo? Então, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Até lá.